pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. E agradecer ao Senhor também pelas misericórdias dele que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Amém. E que nós possamos pedir que mais esse momento o Senhor venha nos renovar com a presença dele e com o aprendizado que nós vamos ter mais essa manhã. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita
irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, se lembrarem dos seus maus caminhos, Amém. eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e darei o seu bem. Glória a Deus. Passagem bastante conhecida, né? E importante a gente ver o contexto imediato aqui, em que quem está falando aqui, irmão, não é um homem, não é Salomão, não é Davi, não é Josafá, não é um rei, não é um homem. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Aleluias. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só até aqui. Coloca a mão no seu coração, fecha seus olhos. Senhor meu Deus e o meu Pai, Senhor, nessa manhã nós estamos aqui iniciando um estudo, terceiro estudo que trata da oração. E nesse momento, Senhor, nós estamos aqui orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos ouvidos, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a sua mensagem, a tua palavra até os nossos corações. Por outro lado, Senhor, que o nosso coração se transforme numa terra fértil e que receba da tua palavra. E a sua palavra, Senhor, possa florescer, possa dar frutos. E que a sua palavra, Senhor, no nosso coração possa frutificar na base, no fundamento e no percentual de 100 por 1. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus, e a igreja em concordância diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Terceiro estudo sobre oração, e eu trago aqui experiências próprias de como que a oração tem sido transformadora nas nossas vidas. Eu gosto muito, eu acho muito interessante nos sábados em que a gente se propõe enquanto igreja a orar. E todos os sábados em que a gente coloca o nome da gente lá e que a gente faz aquele momento de oração, 1 hora de oração, a gente não só tem um momento para a gente mesmo, em que a gente se recolhe muitas vezes no quarto, ou muitas vezes em família, e ora, como a gente tem um momento de intimidade com Deus. E esses momentos são momentos que trazem, como diz a música que foi cantada no início, renovo nas nossas vidas. E a palavra renovo, ela na sua original, ela se parece com a palavra, ela soa como se fosse a palavra Nazaré. É por isso que Mateus, lá no seu livro, vai dizer que o renovo, o nazareno, já tinha sido anunciado lá em Isaías, lá em Jeremias. Mas, na verdade, a cidade ainda não existia, para eu dizer que um profeta diria que um nazareno nasceria. Mas não nasceria só o nazareno, que significa também renovo. Nasceria aquele que traria a oportunidade que nós humanos precisávamos, a oportunidade que Deus estava nos dando
eu chamaria até de a nova oportunidade que Deus estava dando para nós. Ele mesmo, o renovo, o Cristo, o ungido de Deus, ele vai dizer que ele é a nova aliança. É como se Deus tivesse feito uma aliança com o povo. E um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. Deus não muda. Agora o homem muda. E daquela aliança que Deus fez com o homem e que ele cumpriu fielmente, porque lá em Hebreus 10, 23 vai dizer que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Em Números, a palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para mentir. E ele não é capaz de prometer e não cumprir. Portanto, nós podemos olhar para Deus como aquele que não muda em relação a nós. Por mais que nós, humanos, mudemos, Deus não muda. E é por isso que Deus propôs já lá no início que na execução do seu plano, do seu planejamento para a minha e para a sua vida, porque quem tem um pouquinho de base de administração sabe que um plano, primeiro ele tem que ser planejado. Quem planejou plano para a sua vida, para você estar aqui hoje ouvindo falar da palavra de Deus? O próprio Deus. Deus planejou para você e tem um propósito na sua vida para que você viva de acordo com a vontade dele. 12:2 de Romanos, que foi o primeiro versículo utilizado nessa semana, 12:2 de Romanos diz que a gente não conforme, que a gente não tome a forma do mundo, que a gente não estabeleça para a nossa vida um padrão de acordo com o mundo, mas que a gente viva transformado e edificado no nosso coração, para que possamos descobrir o que é bom, perfeito e agradável diante de Deus. E graças a Deus que nós mudamos, né? Amém. Amém. E a gente precisa viver de acordo com o padrão de Deus e não o padrão do mundo. E é isso que Deus vai trazer para nós. Agora, viver de acordo com a proposta de Deus é ouvir e obedecer a palavra de Deus de acordo com o que ela nos diz. Não de acordo com o que eu penso da Bíblia, mas de acordo com o que a Bíblia traz. E aí, se eu olhar para o que eu preciso fazer, eu não preciso viver de acordo com o que o homem estabelece. Mas em tudo eu preciso saber o que Deus estabelece. É engraçado que lá em Atos 17, tem uma comunidade de Bereia em que Paulo elogia eles. E quando eu estou aqui no culto, a gente está cultuando a Deus, mas a gente dá uma olhadinha de vez em quando, tá? Não é sempre, tá, irmãos? A gente dá uma olhadinha de vez em quando assim, ó, e a gente percebe que tem muitos irmãos e muitas irmãs que pega um caderninho, pega uma Bíblia e está lá anotando tudo que está sendo falado. Os bereanos, eles não só ouviam a palavra de Deus, eles iam lá nas escrituras. Paulo falou isso, né? Peraí, escrevia no papelzinho, onde está escrito isso? E aí eles iam confirmar para ver se estava tudo ok, de acordo com a Bíblia. Nós precisamos de ser bereanos. Nós precisamos de mudar para Bereia de vez em quando. Para quê? Para não ouvir só o que o povo diz e achar que é uma verdade. Muitas coisas surgem, muitas heresias. A Bíblia é a maior fabricante de heresias que existe. Por quê? Porque você lê, entende de acordo com sua compreensão limitada e humana e pensa que aquilo ali é verdade. A gente brinca muito que tem muitas frases, tem muitos erros assim bem crassos na Bíblia que surgem de momentos que não existem. Se você falasse assim, se eu perguntasse o que aconteceu com Jonas? A baleia
engoliu o Jonas. Tem certeza que é uma baleia? Se a gente olhar lá, a gente não vê o nome do peixe, não. Então, assim, a gente precisa ir lá e olhar, porque muitas vezes a gente pensa que realmente é uma baleia que engoliu o Jonas. Ali a palavra de Deus, no livro de Jonas, diz que é um peixe grande. Mas correu-se que um peixe grande tem que ser uma baleia, né? Não, pode ser outro qualquer. Entendeu? Então, assim, Paulo caiu do cavalo. Lá no livro de Atos não diz que Paulo caiu do cavalo, diz que Paulo caiu, se prostrou, se caiu, se deitou, esteve caindo, mas no chão, não do cavalo. A gente imaginou que ele andava num cavalo naquela época e caiu. É igual o fruto proibido. Oi? O fruto proibido. Da maçã. Aí as pessoas falam que é uma maçã, né? Isso. E na Bíblia fala que é o fruto, né? É um fruto. Pode ser uma jaca, pode ser E assim por diante. Pode ser uma que a gente nem conhece, A né? gente pode enumerar aqui várias e várias situações de que não fomos bereanos, ou seja, não olhamos igual lá os crentes de Bereia, lá de Atos 17. Depois seria bom mesmo dar uma olhada para ver se Bereanos está em 17 mesmo, mas eu tenho certeza, tá? Então, assim, os bereanos, eles olhavam, iam lá e conferiam. Então, assim, nós precisamos de ter essa condição de ler mais, de buscar mais e de participar mais da escola bíblica. Eu estava falando na última escola bíblica aqui que lá em Mateus, quando Cristo anuncia os fins dos tempos, Cristo diz assim, Mateus 24, no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E a gente imagina muito, pastor, irmã Aline, a gente imagina que o amor de muitos esfriará em relação ao outro, mas o amor de muitos esfriará em relação à palavra de Deus. Posso dar uma sugestão? Por que o irmão, por exemplo, não coloca no grupo, se os irmãos têm dúvida para a escola dominical, vocês querem conhecer algum assunto, para ver se o povo desperta a participar, traga suas dúvidas, faz um estudo de, vamos supor, dá oportunidade para a gente perguntar e o senhor responder, entendeu? Para a gente tirar as dúvidas, que às vezes se for mais participativa, sendo que talvez é o anseio de alguns, talvez, né, pode nos despertar. Oi, irmão Zenon, eu gostaria até de comentar sobre isso que o senhor falou, que assim, ó, existe uma frase no mundo que fala assim, não, porque não cairá uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, né? As pessoas falam muito e às vezes tem gente que vai falar assim, a Bíblia fala que não cairá. E assim, eu nunca achei essa passagem, mas eu achei uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, que está em Lucas 21, 18, que diz assim, ó, contudo não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça, né? Aí eu falo assim, gente, eu nunca encontrei o da folha da árvore, então eu penso que imagino que seja essa palavra e as pessoas levam. A dos passarinhos lá também, quando Cristo coloca que ele cuida até dos pássaros e tal, e aí ele mostra o cuidado dele com a gente. Então ele sabe de tudo, ele vê tudo e ele tudo pode. Portanto, nós podemos imaginar que nenhuma folha de árvore vai cair, mas aí a gente fala com base bíblica. Aí tem gente que fala assim, porque na Bíblia fala que não cairá uma folha de uma árvore, né? E eu falo assim, mas assim, talvez seja uma analogia a essa palavra, analogia, né? Faça da sua parte que eu farei a minha. Isso não existe na Bíblia. Tem muitas frases, então a gente coloca na Bíblia sem estar. Mas assim, o que Cristo diz? Cristo diz para que você possa trabalhar de acordo com a sua perspectiva, com a sua leitura de mundo, e Deus vai estar sempre ajudando. É uma verdade. É Se tipo a gente as fazer a parábolas, parte da né, que gente, Jesus Deus vai nos dá. ajudar. É tipo as parábolas que Jesus fazia Isso. na época, ele fazia conforme a realidade do povo, né? Sim. Se tá falando para lavrador, falava com um lavrador. Pra pescador, E é com claro pescador. que se você fizer da sua parte, Cristo vai te ajudar. E tem uma parte em Apocalipse que Cristo diz, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então o que acontece?
É muito discutível isso, porque aí a gente entraria em questões mais profundas e teológicas. Eu não vou, nesse momento, entrar nessas questões, mas muito se diz a respeito de que Deus fez tudo para que você estivesse aqui. A nossa teologia acredita, da nossa igreja, que nós tivemos que fazer uma parte, nós tivemos que abrir a porta, né? Não foi só pela eleição, pela escolha de Deus, e Deus escolheu todos nós aqui e pronto, Ele fez tudo que tinha que fazer. Mas nós também, e nós acreditamos nisso, nós também tivemos que fazer alguma coisa. A ideia é essa, eu tive que abrir a porta. Então eu me baseio nessa ideia de que eu fiz alguma coisa para a minha conversão. Já vai ter gente de uma corrente teológica que vai pensar que Deus fez tudo pela sua conversão. Qual que seria o pensamento de vocês? Eu fiz uma pequena parte, ou Deus fez tudo para que eu estivesse aqui? Essas são duas correntes, e aí a gente entraria em teologias de Armínio e de Calvino, que Calvino diz, não, você está aqui porque Deus fez tudo na sua vida, e Armínio vai dizer que você está aqui porque você fez uma pequena parcela, você contribuiu para estar aqui, para ser salvo. E aí a nossa igreja, a nossa teologia da Igreja de Deus, ela acredita, é de uma raiz arminiana, e acredita que para que eu chegasse aqui eu tive que abrir a porta, então eu contribuí, né? Nem que seja com 1%. Não foi um monergismo em que Deus fez sozinho, mas é um sinergismo em que eu fiz parte dessa proposta de salvação. Porque se Deus fizesse tudo, a gente não tinha um livre-arbítrio, a gente não podia escolher nada. Justamente, está baseado no livre-arbítrio. É uma das 5 teses do arminianismo, é o livre-arbítrio. E também lá no livro de Josué, por exemplo, essa faz a tua parte, eu farei, né? Faz a tua parte que Deus faz a dele. Aí, aqui ó, Josué 1:9 diz assim, ó, que Deus fala assim para ele, quando Josué era para assumir a posição no lugar de Moisés, né? Deus fala para ele assim, ó, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante. Deus está falando assim, ó, ser forte e corajoso. Aí, seguinte, Deus fala assim, ó, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Deus está falando assim, ó, talvez essa parte assim, ó, faz a tua parte, ó, ser forte e corajoso, né? Que eu serei contigo, né? Então essa é uma frase que vai de encontro com essa palavra aí, né? Justamente. E aí, lá voltando na questão do planejamento, do plano de Deus para as nossas vidas, Deus tem um plano. Mas se a gente entende um pouquinho de administração de empresa, passou um administrador aqui agora, se a gente entende de administração... Eu também sou administradora. Ah, também? Sou. Oh, que benção. Sou, a gente vai pensar que para que um plano tenha efetividade, primeiro ele tem que ser planejado. Né? Eu projeto, a palavra projeto, ela vem da sua raiz de projectum, ou seja, projetar, pensar lá na frente. É daí que vem a palavra projétil também. Então, eu tenho que ter um projeto e pensar na frente. Eu tenho que imaginar o que vai acontecer lá na frente. O meu plano de ação, ele precisa estar ligado a uma perspectiva de que onde eu quero chegar. E nós precisamos muito entender que o plano de ação de Deus, o plano de desenvolvimento seu, individual para com Deus, ele primeiro foi pensado por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que ainda éramos uma substância informe, lá em Salmo 139, éramos uma substância informe no ventre das nossas mães, quando Deus me conheceu e sabia dos planos para a minha vida. Então Deus tem um plano para a sua vida. Amém. Só que a gente sabe também, a gente entende que para que um plano seja executado, precisa de ter um responsável. Não é isso, irmã? Eu não tenho que colocar na planilha lá, plano de ação, forças, fraquezas, aí o responsável pela ação. O responsável para executar o plano de ação nas nossas vidas chama-se Jesus Cristo. Amém. Só por meio de Cristo, o plano de ação proposto por Deus na sua vida, ele vai ter projeção, ele vai ter sucesso, ele vai ter consecução das metas.
Não tem como você atingir a sua meta de salvação sem passar primeiro pelo executor do plano de ação. O executor é Cristo. Mas, durante esse processo de execução desse plano de ação ligado à sua salvação, e ela é individual, por isso cada um tem um plano para a sua vida, e Deus age igual, fazendo uma obra diferente na vida de cada um de nós, porque cada um aqui, se for contar a sua experiência de conversão, vai ver que Deus fez um projeto especial e individual para você. Ou você nasceu onde Ele já sabia que você ia nascer e andar nesse caminho, nessa vontade dele, ou Deus proporcionou na sua vida um processo de conversão. Um processo em que Deus tirou você do mundo. E vai ter um teólogo que vai dizer assim: a conversão, guarda isso para vocês, a conversão tira o homem do mundo. A santificação tira o mundo do homem. Então Deus, esse processo todo, ele passa, e nós passamos por ele, no que Deus propõe para as nossas vidas. Então o plano de ação de Deus passa por um executor. Só que esse executor, ele executa essa obra e ele precisa de um corresponsável. Porque você sozinho você não dá conta. E aí Cristo vai dizer quem é esse corresponsável para que você cumpra o plano de ação de Deus na sua vida. Esse corresponsável está lá na passagem que diz assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Do Espírito Santo. Chegando lá, eu vou pedir o Pai e Ele mandará para vocês Um consolador. um outro Consolador. Santo Espírito. Nesse plano de ação, nesse planejamento que tem Deus para a sua vida, nessa execução que Cristo te auxilia a fazer, que Cristo faz por você, na verdade, né? Tem um auxiliador. E é por isso que Cristo vai chamá-lo de auxiliador. Por quê? Porque tem uma proposta na sua vida, mas sozinho você não consegue. No plano de ação de Deus, Cristo executou a parte mais difícil. A gente fala muito desse versículo, mas a execução passa por ele. Eu venci o mundo. Essa foi a parte de execução que Cristo executou no plano de ação de Deus para a sua vida. Deus pensou, Cristo executou, e o auxiliador te auxilia no dia a dia. É por isso que as três pessoas da Trindade, a Trindade não tem escrito o nome Trindade na Bíblia, tá? Mas ela é aceita porque mesmo não estando na Bíblia, a ideia da Trindade, a gente consegue ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde o início. Como que estava lá em Gênesis? A terra era informe, sem vida, e Deus desceu, imaginou a terra, pensou a terra, fez a terra. E quando Deus vai pensar no homem, pensar no plano dele para o homem, o que Deus diz? Desçamos e o façamos a nossa imagem e semelhança. Deus não está falando com outro senão com o próprio Cristo. Cristo é o protagonista de toda a criação humana, lá em Gênesis. E enquanto isso, o Espírito de Deus, versículo 2 de Gênesis 1, o Espírito de Deus, o que ele fazia? Vamos ler lá em Gênesis 2. Gênesis 1, 2. Deus está executando, está fazendo, faça-se o mundo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E a terceira pessoa aqui da Trindade,
o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então aqui em Gênesis eu já vejo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está falando com Cristo. Lá na Torre de Babel, Deus diz assim, desçamos e confundamos o homem. Quando Deus fala isso, Deus está falando para Cristo Jesus. Desçamos e confundamos o homem. Agora tem uma passagem que chama muito a atenção, porque quando João Batista está ali, quando João Batista está batizando ali nas margens do Jordão, ali no Jordão, aparece um homem para ser batizado. Esse homem é Cristo. Então Cristo está sendo batizado, ok? Pessoa 2 está sendo batizada. Quando Deus lá de cima diz, esse é meu filho, a pessoa 1 aparece. E quando eles olham, o Espírito Santo aparece numa forma de um pombo, de uma pomba, de uma pombinha. Certo? Nessa passagem, a gente tem toda a Trindade ali personificada. Então eu tenho que pensar, e esse é um grande mistério, porque eu não vou conseguir entender com a mente humana, mas eu tenho que pensar que Deus é um, só um, mas ele existe e subsiste em 3 pessoas. Enquanto João Batista batizava, aparecem as 3 pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive eu tenho um amigo, ele é do Tabernáculo da Fé. Esse dia discutiu tanto comigo, falando que não existe 3. Ele fala, tudo é Deus só. E ele discutiu. E aí eu lembro que eu fui levando ele na palavra, e eu lembro de você ter ensinado isso pra nós já. Eu falei pra ele, vamos lá no batismo de Jesus, com João Batista. E eu comecei a conversar com ele. Ele falou, não, mãe, eu vou te trazer um negócio. Aí ele não conseguiu conversar comigo, ele me trouxe um livro, né? Um livrinho da igreja dele, da denominação. O livro já é para rebater toda e qualquer pessoa, né? Que discute a respeito sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi feito para isso, porque provavelmente eles escutam muito isso. E aí, por estudo, por conhecimento, né? Eu falei assim, não, vamos ler, vamos saber o que esse pessoal tá pensando, né? E aí, cada passagem que tem disso, eles rebatem. Inclusive, tem até um estudo nesse livro deles que fala que foi lá na época da igreja romana que eles instituiu a ideia de uma trindade e trouxe o engano para as pessoas, né? Eu falei, gente, mas toda a Bíblia demonstra que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aqui não faz sentido para mim. Isso aqui que eles explicam, que eles falam. Pois irmão, é muito perigosa essa doutrina. Essa doutrina, ela é uma doutrina que não é de Deus. Porque se eu imaginar que só existe um Deus, uno e unicista, porque os unicistas pensam assim, só existe Deus. Eu vou imaginar, número 1, que Cristo existiu como um profeta qualquer, como os outros. Que ele não é Deus. E eu vou imaginar que o Espírito Santo não cumpre o papel dele. E quando a gente estuda sobre Trindade, a gente vai ver que cada um tem um papel. E eu acabei de falar agora que o papel de Deus é um papel de planejamento, o papel de Cristo é um papel de execução e o Espírito Santo de auxílio para a execução do plano de Deus na sua vida. Se eu imaginar que não existe, e muitas teorias unicistas, e uma das maiores, eu não conhecia o Tabernáculo da Fé, mas pelo que você está falando, deve ser unicista também. O que é um unicista, irmão? Aquele homem da Voz da Verdade lá, que canta lá na Voz de Verdade, ele é de teologia unicista. Eu acredito que existe um Deus, e o Testemunha de Jeová também. Eu acredito que existe um Deus e que ele não tem as pessoas dentro dessa perspectiva de Deus. Não tem Jesus Cristo e não tem Espírito Santo. Aí eu imagino que essa obra é só feita até Deus. E eu vou negar várias concepções da Bíblia. Uma delas é que só existe um mediador entre Deus e o homem.
E a gente vem batendo nessa tecla. O mediador é Cristo Jesus. Então, se você olhar, o devocional de hoje nós pegamos lá em 4 de Hebreus. Não estava no script aqui não, então... Lá em João 14 também diz, né, 16 a 28. Eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador. Isso. Então, se ele está falando, eu vou para o Pai, ainda vou pedir que ele envie um Consolador, então aí já estou falando que é 3 pessoas, Sim. não é? E Sim. sabe o que eles falam lá? Eles falam, então, mas você não está entendendo? Jesus vai subir. Só que ele vai voltar em forma de espírito, tá vendo? É sempre um, é sempre essa discussão. Aí eu falo, Deus do céu, isso me deixa mas até... Pra ele, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Jesus É também. Deus também. Eu posso refutar a fala dele a partir da ideia de que lá no batismo, por exemplo, aparecem as 3 pessoas. Você pode ler que lá no início de João, Parece a do voz. Evangelho de João, quando João Batista vai batizar Jesus Cristo, aparecem as 3 pessoas separadas. Vamos dizer assim, se ele quer ficar satisfeito com a geografia ou com a física, com a geografia que você não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, e com a física que 2 corpos não Ocupam o mesmo não lugar no ocupam o espaço. mesmo lugar no espaço, se ele quer ficar satisfeito com essas 2 teorias, vamos dizer assim, complicadas da geografia e da física, ele pode pensar que Deus estava lá no céu falando, Cristo batizado e o Espírito Santo ali do lado. Então, em 3 pessoas. E aí, quando eu estou lendo aqui em Hebreus 4:14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, Hebreus 4:14. Nós temos um sumo sacerdote. Hoje eu não preciso de um sacerdote. Eu tenho o meu sumo sacerdote. O que esse sumo sacerdote faz? O que o sacerdote fazia lá em Israel? Para que Paulo, o escritor de Hebreus, eu quase entreguei aqui que eu penso que é Paulo, mas o escritor de Hebreus, ele vai estar dizendo o seguinte: aquela função que tinha o sacerdote lá, agora não é mais daquele sacerdote, aquela função, porque o sacerdote levava as petições do povo até Deus. E o profeta trazia as petições de Deus até o povo. Entendeu? Eu tinha 2 espécies de homem lá ligados a Deus. O sacerdote que levava e o profeta que trazia a mensagem de Deus. Então, aquela função do sacerdote de levar até Deus as minhas petições, ela agora não é cumprida mais por um sacerdote humano só. É cumprida por um sumo sacerdote chamado Cristo. Hebreus está dizendo, e a palavra de Deus em Hebreus vai dizer que tudo o que é do Novo Testamento, tudo que é da Nova Aliança e tudo que é de Jesus é superior. A palavra Hebreus, nos seus todos os capítulos de Hebreus, vai usar a palavra superior. É baseado na palavra superior. Ou seja, tudo que você encontra em Cristo é superior àquilo que você encontra no mundo. Então, se o sacerdote levava uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, ele adentrava a cortina e entrava lá só ele, sozinho, porque outra pessoa não poderia fazer isso, para levar as petições de Deus, agora eu não preciso de esperar uma vez por ano só. Porque para que aparecesse, irmã Natália, o sumo sacerdote superior nosso, a cortina se rasgou de cima embaixo. É um estabelecimento que vem de Deus para nós. Então está estabelecido por Deus que agora você não precisa mais chegar até o seu sacerdote e pedir. A sua oração, e nós estamos falando de oração, a sua oração ela é feita para o sumo sacerdote, que não vai deixar você órfão. E quando a pastora falou o versículo que está lá em 14 de João, quando Cristo diz, eu vou, mas eu mandarei, eu vou pedir ao Pai e Ele mandará outro Consolador, a palavra outro, na nossa tradução, ela não tem uma tradução fiel ao grego, lá onde foi escrito o Novo Testamento.
A palavra outro ali não é só outro. A palavra outro, ela tem uma conotação maior, irmã Aline. A palavra outro que está ali, ela significa um outro da mesma espécie. Significa que o Espírito Santo de Deus não é só uma pessoa separada. Ele é da mesma espécie, ele é da mesma essência de Cristo Jesus. Então, quando Cristo diz, ide por todo mundo, Mateus 28, pregai o Evangelho a toda criatura e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, ele está dizendo que ele está aqui hoje. Amém. Ele está aqui hoje, mas ele não está aqui presencialmente na forma humana dele, porque a forma humana dele já se passou esse estágio de forma humana. Tá? Eu quero chegar nessa agora mesmo, voltar aqui nessa forma humana, que tem heresias demais em relação à forma humana de Cristo. Vou voltar agora. Mas Cristo está dizendo, eu vou mandar outro em forma espiritual, qual seja o Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo para mim que o Espírito Santo de Deus é Cristo. Ele foi, mas ele mandou outro da mesma espécie, da mesma essência. José está ali com Cristo do lado e o anjo Gabriel chega e fala, o nome desse menino será Yeshua, que significa Deus salva, certo? E aí, essa foi a primeira fala do anjo Gabriel. O nome desse menino será Yeshua, Deus salva. E aí o anjo olha, aí o anjo olha e fala, esse menino salvará o mundo. Se Deus salva e esse menino salvará o mundo, qual que é a revelação que nós temos? Esse menino é Deus. Cristo tem que ser olhado, irmão Lucas, como aquele da mesma essência de Deus. Embora fosse, e aí é um outro mistério inexplicável do ponto de vista humano, mas embora fosse 100% homem. Porque se ele não fosse 100% Deus, ele não teria as condições de fazer tudo aquilo que Deus fez. Mas se ele não fosse 100% homem, o sacrifício dele não seria válido. Porque só foi válido o sacrifício dele porque ele sofreu como eu e como você sofre. Porque se fosse para passar tudo que Cristo passou na condição de Deus, ele não ia sofrer nada. O sacrifício dele não seria válido. Então eu tenho que imaginar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na mesma pessoa. E que se o Espírito Santo de Deus está aqui nessa sala, enquanto a gente está falando da palavra dele, pode ter certeza, ele foi o primeiro a chegar. Amém. Não está só o Espírito Santo de Deus aqui, não. Aqui está o onipresente das nossas vidas, o Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui está o Jesus Cristo, que é a mesma essência do Espírito Santo. E aqui está o Espírito Santo de Deus. Mas aqui, quando o Hebreus vai dizendo aqui, 4 e 14, portanto, aproximemo-nos do trono de graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Está dizendo que existe um sumo sacerdote e que eu só posso chegar até Deus por meio do sumo sacerdote. Começando rapidão. Você está falando lá sobre Deus e Jesus e que eles são um, mas cada um no seu espaço, né? Digamos assim. E naquele momento que Jesus morre na cruz e que ele fala, né, que está consumado e que Deus se afasta ali de Jesus, seria em que sentido da palavra assim? Porque se eles são um... Não, mas é o seguinte, é porque a gente sempre entra nessa discussão. É o mesmo, mas não é. Carne. Isso. Ele só passou da carne de Cristo. É porque assim, fala do Espírito de Deus, mas quando a gente discute esse negócio de três, é que a gente sempre fala, é 3 em 1, mas ao mesmo tempo não é. Que a gente fala que Cristo é Deus também, o Espírito Santo de Deus também é Cristo. Só que você consegue ver cada um igual no batismo de João. E tem até uma coisa que eu queria comentar, falando até sobre essa parte. Que até quando eu estava conversando com esse colega meu, eu falo assim para ele, mas você falar para mim, eu concordo que Jesus e Deus vêm do mesmo lugar, eu falo para ele.
Só que você falar pra mim que não existe os dois na mesma cena, eu falei pra ele da entrada triunfal de Jesus, né? No jumentinho. Quando Jesus ele tá orando e ele fala, Pai, me salva nessa hora, né? Quando ele fala pra ele, e Deus fala pra ele aqui, ó, uma voz veio do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Tem um diálogo entre Jesus e Deus, né? E aí quem tá junto com Jesus nessa entrada, escuta um som de trovão. Aí ele falou pra mim, mas Jesus é Deus. Eu falei pra ele, tudo bem, mas ele tá conversando consigo mesmo e se respondendo? Eu perguntei pra ele, aí ele ficou pensando assim. Eu falei, você tá querendo me dizer que ele mesmo tá se perguntando e ele mesmo tá se respondendo sozinho. Ele fala e ele se responde no céu, com o trovão. E lá na cruz Jesus fala, né? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Lá no Calvário. Cristo diz isso. Antes de ir para todo esse processo, Cristo diz no Monte das Oliveiras, quando ele está suando sangue, ele diz, afasta de mim esse cálice, portanto não seja feita a minha, mas a sua vontade. Por que Cristo diz isso? Porque Cristo estava dizendo com o pensamento humano, ia ser muito sofrido, ia ser muito difícil, humilhante, não ia ser fácil. No corpo ressuscitado de Cristo, quando ele por 40 dias aparece para o pessoal, no corpo glorificado dele não tem sangue. Ele doou todo o sangue do seu corpo por nós. No que ele apanhava, no que ele levava a chicotada, o sangue ia caindo. No que colocavam a coroa, o sangue saía. No que ele caía, no que a cruz ralava, saía sangue. Ao ponto de que o corpo do Cristo que morreu lá na cruz, aquele corpo não tinha mais sangue. E aí Pedro vai dizer que fostes comprados com o que de mais precioso há na terra, não pela prata e pelo ouro, mas fostes comprado pelo sangue de Cristo. E quando eu tiro o foco, irmão, da obra de Cristo, da obra vicária, porque a palavra vicária aqui é a questão de substituir, quando eu olho para Cristo, eu tenho que ver que aquilo que se passou lá na cruz, era eu que deveria ter passado. A obra vicária de Cristo significa que Ele fez por mim aquilo que eu não suportaria. Ele fez por mim aquilo que eu não daria conta. E Ele pagou por mim um preço que eu não tinha condições de pagar. Glória a Deus. E quando eu tiro o foco de Cristo e que eu falo, mas eu tenho que testemunhar só Jeová, eu tenho que ser o tabernáculo, eu não sabia, mas por exemplo, só existe não existe a figura de Jesus Cristo, eu tiro o foco de tudo que Cristo fez. E quando eu tiro o foco de tudo que Cristo fez por mim, eu estou entrando dentro de um processo de heresia muito grande. Porque eu passo a não acreditar que Deus se fez homem e que Deus resolveu tudo lá por cima. Não, essa não é a orientação de Deus. A orientação de Deus é para que eu me aproxime do trono da graça dele por meio da figura de Cristo. Eu não posso, eu não vou chegar até Deus diretamente. Eu não chego até Deus diretamente. Mas eu não preciso de terceiros também para chegar até Deus, não. A mim foi dado um. Porque eu não chego até Deus diretamente porque eu tenho um sumo sacerdote. Hebreus está me dizendo isso. Superior ao sacerdote aqui da terra. Eu tinha um sacerdote que entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do templo, para conversar com Deus e levar as minhas petições. Hoje eu não preciso mais. Sabe como que eu entro no Santos dos Santos? Com oração. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que a minha oração tem que ser feita no nome de Jesus, porque se eu não orar no nome de Jesus, eu estou tentando chegar a Deus por outro caminho. E João 14,6, Cristo vai ser bem enfático. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Ué,
João, não é a Maria, não é o Francisco, não é a Natália, não é o Lucas, ninguém vai a Deus senão por mim. E aí, irmão, eu vejo assim, é uma falta do Espírito Santo no coração das pessoas que pensam que dá para chegar em Deus sem passar por Cristo. Que não existe a figura de um Cristo que morreu por você, que gastou o seu sangue por você. Que eles excluem todo o plano de Deus, né? Exclui o plano de Deus. É bom a gente pensar na questão do planejamento, porque Deus tinha um plano. O homem pecou. E o homem Foi destituído da glória de foi Deus. destituído. Lá Paulo vai falar isso para Romanos. Deus tinha um plano. Mas com o pecado do homem, o homem fez isso. Ele se afastou de Deus. Tinha um plano de Deus lá no Gênesis, você já vai ver que tem um plano de Deus. E tudo aponta para esse plano de Deus. O Antigo Testamento todo, ele aponta para um Cristo que vem para reconciliar. Porque com o pecado, o homem criou uma inimizade com Deus. A palavra inimizade aqui, ela pode ser entendida não como brigou, ficou de mal, não pensa isso não. É porque, irmãos, dentro da santidade de Deus, o pecado não tem lugar. Deus não coabita com Você seria queimado em tudo. Você seria consumido pelo fogo de Deus se você se aproximasse de Deus em pecado. Quantos que se aproximaram de Deus em pecado e os filhos de Arão foram oferecer um sacrifício para Deus e ofereceram um fogo estranho, né? Um sacrifício estranho para Deus. Isso me parece que está lá em Números, lá no início. Fala fogo estranho quer dizer o quê? Eles não ofereceram da forma que deveria ser oferecido. Muitos falam que hipóteses de que eles estariam embriagados ao oferecer um sacrifício para Deus. Não tem muita base na Bíblia, mas pode ser a teoria mais próxima. Quando eles foram oferecer esse sacrifício estranho até Deus, eles foram queimados, eles foram consumidos. O que quer dizer? Que se você oferece a Deus um sacrifício estranho, você não está de acordo com Deus. E agora, se Deus te dá a prerrogativa de chegar até Ele apenas por meio de Cristo, isso significa que se você tentar de outra forma, você não vai chegar. E aí quando eu estava falando, a gente tem muito que imaginar assim. Vou dar alguns exemplos aqui. E aí é uma condição de pensamento meu. Quando eu vejo uma cruz e Cristo está na cruz, e eu já contei aqui uma vez, eu fui lá no pastor Claudinei, e lá tinha uma cruz bem grandona, evidentemente, por ser de raiz evangélica, não tinha Cristo na cruz. E eu tenho um sobrinho, Miguel, a mãe dele teve que ir embora com ele, porque ele ficava cutucando ele: mãe, por que não tem Jesus naquela cruz? Porque ele estava acostumado a ir na igreja católica, e lá tinha a cruz com Cristo, né? Na época eu não soube responder direito e tal, e a gente foi conversando, mas depois eu tive a oportunidade de dizer para ela, e quero ainda dizer para ele, ter essa oportunidade, de dizer para ela que se Cristo estivesse na cruz até hoje, a gente não estaria aqui. E aí quando eu vejo o presépio, eu acho bonitinho, né? Quando está lá o menino Jesus, a igreja fala do coração de Jesus, Santíssimo Coração de Jesus. A gente vê muito isso. A gente vê, por exemplo, romarias por menino Jesus de Praga, e não sei isso. Eu tenho que esquecer a condição de Cristo humano, porque Cristo agora não... Eu tenho que lembrar de Cristo humano por uma questão de escritura, mas eu não posso mais imaginar e ficar preso ao Cristo humano. Porque quando eu coloco Cristo numa cruz, eu estou levando lá no Antigo Testamento, ou seja, Cristo não saiu daquela cruz ainda. Quando eu coloco um presépio com o menino Jesus pequenininho ali, eu estou imaginando, e a ideia minha pode beirar a heresia, de que Jesus Cristo não saiu da condição humana ainda.
Se ele não tivesse saído da sua condição humana, nós não estaríamos aqui. Porque somente saindo da condição humana, e Apocalipse 5 vai dizer isso para mim, somente saindo da condição humana, ele chegou no trono dos céus e abriu o livro da vida, que nos deu possibilidade de vivermos. Então, se não fosse pela abertura do livro da vida, Apocalipse 5, nós não estaríamos aqui. Só foi possível Cristo abrir o livro da vida quando ele chegou no trono de Deus e não tinha homem nenhum no céu, na terra, nem debaixo da terra, não tinha nenhum ser que pudesse abrir o livro da vida, para dar vida para a nossa vida. E Cristo foi achado suficientemente digno de abrir o livro da vida. A cena mostra um João chorando. O João chorava copiosamente, mas quando o João está ali chorando, um dos que estavam ali diz: não chores mais, João. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que é digno de abrir o livro e te dar a vida. Amém? Então, quando eu olho para uma cruz que tem Cristo, eu estou imaginando um estágio anterior àquele do homem Jesus que subiu ao céu como Deus, sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e fez alguma coisa por mim e para você que ninguém outro faria. Ele abriu o livro da vida e nos deu vida. Então, quando eu olho para um presépio que tem lá o Cristo, o menininho e tudo, a gente acha bonitinho tudo, mas aquilo ali é um começo de heresia. Por quê? Porque eu estou pensando que eu posso imaginar que Cristo está na condição humana ainda. E se eu imaginar que Cristo subsiste na condição humana, eu estou sendo herético. Eu estou trabalhando na perspectiva de heresia. Agora, Cristo não é mais na condição humana. E Cristo está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai. E eu vou falar uma coisa para vocês. Por que Cristo é o único que pode interceder por você? Por que Cristo é o único que pode mediar com você a Deus? E por que a Bíblia diz isso? Porque agora, a condição de Cristo não é mais uma condição só de o Filho de Deus que veio à Terra. A condição dele agora, glorificado, é a condição do primogênito, aquele que foi primeiro aos céus. E que a partir dele nós tivemos condições de ser herdeiros e co-herdeiros da glória de Deus. Glória a Deus. E esse Cristo é o único que está assentado perto de Deus. Amém. Então não há homem e não há mulher nesse mundo que esteja hoje na condição de glorificado. Meus irmãos, isso é muito importante. Então quando eu peço, João, rogai por nós, Maria, rogai por nós, Joaquim, rogai por nós, José, rogai por nós, eu estou cometendo uma das maiores heresias da minha vida, porque o João, a Maria, o José, o Francisco, o Joaquim, todos eles estão mortos e em silêncio. Salmo 115 vai nos dizer que os mortos não falam, não louvam e não vão mediar com Deus. Então, se uma oração minha não vai ser atendida, ela não vai ser atendida por quê? Porque eu estou pedindo para a pessoa errada. Eu não peço para outra pessoa humana rogar por mim, porque não existe pessoa humana hoje próxima de Deus que possa levar a minha petição até Deus. Isso é simples e objetivo. O único que está lá e que pode levar a minha petição até Deus chama-se Jesus Cristo. Amém? Sua oração, meu irmão, termina em nome de Jesus. Sua oração termina impreterivelmente em nome de Jesus. Amém. Porque quando o católico está lá falando pro santo, tal. Aí, assim, eu já fui católica. Aí tinha umas pessoas que era evangélica, falavam assim, ó, pai, mas você está pedindo. Não, a pessoa falava, não, nós estamos pedindo, nós estamos recebendo graça. Mas aí o evangélico respondia assim, que até o diabo fazia a graça. Sim. E aí as pessoas ficavam tristes, porque falava isso.
ele vem com uma prerrogativa muito grande nos fins do tempo de se transformar em anjo de luz, o diabo. Ele pode fazer feitos, tá? Ele pode fazer sinais, não se enganem, não se enganem. O diabo tem a prerrogativa de fazer sinais. Vou dar uma revelação aqui, está na Bíblia, não é minha, está na Bíblia. O Moisés e Arão, eles dizem que Moisés era gago, não tem evidências também não, tá? Na Bíblia. Ele era pesado. Ele era pesado de língua, ele não tinha boa fala, oratória. Mas gago não está na Bíblia não, tá? Se a gente aprofundar, a gente até pode pensar que talvez ele fosse gago, alguma coisa assim. Mas eu não tenho evidências capazes de me dizer. Igual eu não tenho evidência de falar que o peixe grande era baleia, lá em Jonas, eu também não tenho evidência de falar que ele era gago, não. Ele era pesado de língua, ou seja, ele não tinha boa oratória. Ele não tinha. Falava muito bem. Ele ia ter que falar muito bem para chegar lá pro imperador e convencer. Então ele não tinha poder de Persuasão. de persuasão. Então o que ele fala para Deus? Eu sou pesado de língua. A gente imagina que pode ser que ele tinha problema de língua também. A gente imagina, mas não tem evidência na Bíblia. Eu falar que ele era gago é errado demais? Não é errado demais. Mas eu não tenho base bíblica para falar e provar que ele era gago, porque a palavra gago não aparece na tradução de Êxodo 3. Tá? Então, já cortando com a Tramontina por aqui, né? Moisés não tem evidência de que Moisés era gago. Aqui fala assim, ó, no Google fala assim, ó, que pesado de língua, se referindo a Moisés, diz que era a simples referência ao fato de que ele não tinha a habilidade de se adaptar à língua egípcia e suas nuances. E convencer como é que chama O faraó. o faraó? Convencer o faraó. De repente ele se achou incapaz ou incompetente de falar para o faraó assim, meu amigo. Tem muitos artimanhas, né? Muitos. Eu quero te convencer, eu vou te convencer aqui e tal. Eu não tinha poder de convencimento, de persuasão. E aí, quando eu falo, já passou do tempo aqui, mas eu só vou ler aqui. Pastora, só tirou uma foto? Tira outra, porque eu estou pesquisando aqui na Bíblia, senão vai parecer que eu estou mexendo no celular. Irmãos, no Salmo 115, 17, verso 17, está escrito assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Então, assim, vamos ser bem claros e objetivos. Se os mortos não louvam o Senhor, meus irmãos, eles não louvam, né? Eles também não pedem, eles também não rogam, eles também não mediam, não fazem mediação. Então, qual é a evidência que eu tenho de alguém que morreu e foi para o céu? Só em Cristo, tá? Só em Cristo. Aí eu tenho em Cristo a possibilidade de uma mediação. É o único que não desceu e não é o único que desceu a região do silêncio. Olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui dá uma paulada em muita gente. O único que desceu na região do silêncio e saiu de lá, tanto é que ele pegou a chave de lá, Foi Jesus. o único que desceu lá da região do silêncio e foi assunto ao céu, porque se você falar assim, Maria está lá no céu, cadê a base bíblica? Não tem. Isso é cultura, isso é tradição. Não existe. Meus irmãos, se estiver fora daqui, para mim está fora do entendimento. Então o único que desceu e o único que pode ouvir a sua oração chama-se Jesus Cristo, homem. Tá? E eu falo isso com toda convicção e com toda base bíblica. Isso aqui é uma base legal. Não existe possibilidade de ninguém mediar as suas orações. A sua oração, ela só vai ser ouvida se ela for feita no nome de Cristo. Amém. Não existe oração que chega até Deus. Ah, mas
fizeram lá uma novena lá, não sei para as quantas lá, e naquela novena lá a pessoa conseguiu o que ela estava pedindo. Até acredito que possa conseguir, mas não pela oração, pela bondade e pela graça de Deus. Isso. Então, assim, isso é uma das coisas que eu uso, né? Porque às vezes até em vez de aproximar as pessoas de Deus, você afasta. Quando você, por exemplo, igual alguém fala assim, mas eu alcancei porque eu pedi no nome do fulano de tal. E por que eu alcancei? Aí, por exemplo, você fala assim, mas foi o diabo que fez. Não, eu falo assim, olha, meu querido, a bondade e a misericórdia de Deus, ela é tão grande que o Senhor ouviu o seu pedido. Né? Porque quando você fala assim, foi o diabo, aí você já fala assim, olha, tá vendo? Esses crentes já entendeu? Aí ao invés de você ganhar a pessoa para Jesus, você afasta ela. Um dia que eu ganhei um colega, que eu aproximei muito do colega meu, foi justamente fazendo diferente. Por exemplo, um dia que ele perguntou, aí eu não lembro qual foi o contexto da conversa. Eu falei assim pra ele, você sabia que a gente pode pegar um bom exemplo de Maria na Bíblia? Ele, quê? Aí ele falou assim, você não é evangélico? Eu falei, sou. Ele, mas como assim? Eu falei pra ela, você não concorda que Maria foi uma mulher de fé? Quando o anjo chegou, aí ele falou, concordo. E aí você não concorda que ela serviu a Deus? Ela ensinou Jesus quando na forma humana, como criança. Eu falei isso tudo pra ele, né? Aí eu falei pra ele, porém, Maria é assim como Davi, a gente aprende com Davi, assim como Moisés, assim como qualquer pessoa, a gente pode aprender com ela, mas não como santa, não como uma divindade. Aí ele falou, foi a primeira pessoa que me chegou me abordando desse jeito. Eu falei, tá vendo? Até a forma de você ensinar e conversar com a pessoa tem que ser diferente. Você não pode chegar falando assim, Maria não é santa, você tá orando e não vai... É tipo assim... Você tá cometendo um pecado, você tá cometendo um erro. Mas na verdade... desculpa. Aí eu falo assim, eu falei, igual não lembro o que a gente chegou nessa conversa, mas eu falei pra ele, você concorda que ela pode ser um exemplo pra nós? Porém, não devemos orar pra ela, porque o único que recebe as nossas orações lá pra Deus é Jesus. Aí ele, e aí eu conversei com ele, ele entendeu nesse dia o que eu queria dizer, né? E tem outra coisa também, assim, Maria, ela era santa, assim, porque a Bíblia fala assim, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, sem santidade ninguém verá a Deus. Então a Maria, o Paulo, assim como eu e você, Deus manda que nós sejamos santos. Então também, quando eu aceitar Jesus e eu tiver uma vida de santidade, eu também sou santa. Sim. Né? E eu vou chegar a Deus. Você acha que a gente alcança essa Santo santidade? significa separado. Às vezes eu penso assim, que por exemplo, a gente... quando Jesus fala ser de santos como eu, porque eu sou santo, eu acho que é uma busca, sabe? A gente tem que estar nessa busca de santidade, mas a gente nunca vai alcançar a santidade plena. Até chegar no céu. É porque o pessoal pensa assim, que santo é aquele que você tem que pôr num pedestal. Não, gente, se nós não formos santos, nós não veremos a Deus, né? É porque as pessoas procuram perfeição no outro, né? Eu posso ter qualidades que a Natália não tem, a Natália ter qualidades que eu não tenho. Vamos pôr no primeirinho aí, diz que é pastora. O ser humano é assim. Por Né? isso que eu gosto de pensar nesse sentido, tipo assim, quando fala dessa passagem, né, de ser santo como eu sou santo. Não no sentido de que eu sou santa, mas de que eu tô buscando a santidade. Porque se eu colocar no meu coração que eu sou santa, eu vai falar eu sou santa, então eu não preciso fazer mais nada. Não, Tipo, a santidade é uma busca permanente. Então, por isso que eu gosto de pensar que é um caminho, né? É um processo. E aí, só para finalizar, eu queria deixar para vocês assim que Jesus Cristo não só nos encoraja a orar, a chegarmos e nos aproximarmos do trono de graça de Deus por meio dele, mas ele também nos ensinou por meio de oração. Não raramente Jesus Cristo se afastava e ficava dias e dias em oração. Então Cristo nos ensina que todo momento que você vai ter uma decisão na sua vida, você precisa de estar em oração. Se você vai começar um negócio, que seja da batatinha, orar, Deus abençoa esse meu negócio. Deus, eu vou começar aqui agora um negócio de vender
biscoito, vou levar um negócio de vender lençóis, vou começar aqui no meu trabalho, na Mitsubishi, vou começar um trabalho aqui agora, que eu vou trabalhar na sala de aula, na educação. Todo momento, Cristo nos encoraja a orar. E eu queria só finalizar deixando aqui uma passagem bastante conhecida, que Cristo está falando, e um homem que era Levi, chamado de Levi, que era um escriturário lá, cobrador de impostos, lá de Cafarnaum. Esse homem depois recebeu o nome de Mateus. Ele escreveu o primeiro dos evangelhos. Em Mateus 7,7 está escrito assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo que você pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e está na lei e nos profetas. Tá? Então assim, Cristo está nos encorajando que como Ele, porque Ele não só falou, mas Ele deu o exemplo, como Ele, o Cristo homem, o Jesus homem, Ele orava ao Deus Pai Todo-Poderoso por todos os dias. E aí, lá em 6 de Efésios 18, quando Paulo está apresentando lá a armadura de Deus, Paulo diz assim: façam tudo isso orando em espírito, ou seja, façam tudo isso em oração. Então assim, não existe uma armadura de Deus que não seja costurada, que não seja articulada sem oração. A armadura de Deus, a indumentária que está ali presente, todos os tópicos da indumentária da armadura de Deus, ela passa por um processo chamado oração. Portanto, Paulo nos encoraja a orar em espírito, correto? E assim, quando eu falei que o auxiliador que auxilia o plano de Deus nas suas vidas, ele te auxilia muito, ele sente tanto a necessidade de você orar, que lá em Romanos 8, 26, a palavra de Deus vai dizer assim: nas suas fraquezas, naqueles momentos que nem orar você consegue, o Espírito Santo de Deus, em gemidos inexprimíveis, ora por você, faz a mediação entre você e Deus. Amém? Amém. Então assim, mesmo quando você não consegue nem orar, o auxiliador, aquele que veio completar a obra de Deus nas suas vidas, aquele que veio auxiliar você a completar a obra de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus que foi executado por Cristo, o Espírito Santo de Deus te ajuda em oração. E é por isso que a gente vê a necessidade de estarmos orando. Amém? Amém. Glória a Deus. Falando de Espírito Santo, era para terminar, mas agora é para terminar mesmo. O Espírito Santo, ele é chamado de penhor. Sabe o que é penhor? Vamos? Deixar um pouquinho para amanhã? Vamos? Próximo domingo já? Vamos. 10h30. Só terminar aqui. Sabe o que é penhor? Falar nisso, a gente termina 10 horas todo dia para ficar mais fácil para as irmãs que tem que fazer algumas dessas coisas, tá? Eu até queria conversar nisso, a gente vai colocar isso lá depois. Não vamos passar de 10 horas mais não. Só hoje. O penhor é quando você vai no banco e deixa lá penhorado, por exemplo, um celular ou uma joia. Você deixa lá penhorado e você pega alguma coisa, né? Você já recebe a recompensa a partir do penhor, né? Quando o Espírito Santo é falado como penhor, é porque Deus já te deu a salvação. Mas é uma coisa que você vai ter lá na frente, uma recompensa, uma coroa e tal. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele já deixou com você o Espírito Santo. Ou seja, é a garantia que você tem que vai ser salvo.
Ele já está te pagando. Com o Espírito Santo, Ele está te pagando por uma coisa que você vai receber ainda dele. Glória a Deus. Sabe quando você chega no patrão e fala assim, eu quero adiantamento do salário e faz um vale para mim? Eita glória. Amém. Deus é tão maravilhoso que tem uma proposta linda e maravilhosa de rua de ouro, jaspe, sardônia, não sei mais o que e tal. Você vai ganhar tudo isso, você vai herdar tudo isso, mas já tem um que vale muito mais do que qualquer coisa aqui na terra, já está com você, porque Deus já te deu ele. Amém. O penhor daquilo que ainda virá. Eu acho muito lindo quando Paulo escreve aos Efésios e fala que o Espírito Santo é o penhor. Isso é bonito demais. Você já está com ele. Você já tem ele. Você já tem a garantia. Você já tem a certeza de que você vai ser salvo. Amém. Amém? Amém.